podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Lucas Borim e Marcelo Najar conversam com a Patrícia Correia sobre a tecnologia na educação. Eu sou o Lucas Borim, do primeiro ano. Eu sou o Marcelo. Hoje a gente está aqui com a Patrícia. A gente vai falar sobre tecnologia na educação, que vem sendo uma coisa muito recente e estimula a criatividade dos alunos, e a tecnologia pode adequar a cada um também, né? E a gente gostaria de começar com a pergunta: como a tecnologia pode ser usada para melhorar a experiência do aprendizado dos alunos? Oi meninos, obrigado pelo convite, né? Hoje a tecnologia está presente na educação nas mais diversas formas, né? Às vezes a gente pensa na questão tecnológica só em recurso de aula, né? E isso não é uma verdade. A tecnologia dentro da área de educação, ela também colabora de forma muito significativa com dados que às vezes a gente levava um tempão para conseguir fazer a avaliação, fazer a análise, e hoje não. Hoje ela nos permite fazer isso de forma mais ágil e mais fácil, né? Eu acredito que com as estratégias que nós precisamos adotar durante o período de pandemia, a gente deu um salto dentro do cenário educacional com o uso de tecnologia de no mínimo uns 10 anos. Talvez hoje a gente use recursos que a gente levaria muito mais tempo para ter experimentado se não fosse o período pandêmico, né? Então, parto desse pressuposto aí. Bom, como experiência de aprendizado, a gente pode falar nos mais diversos recursos no sentido de softwares, né? Que a gente pode empregar dentro de sala de aula. Além dos softwares, né, a gente pode explorar laboratório virtual, a gente pode explorar biblioteca virtual. Então, antes para ter acervos, né, a gente precisava aí correr para grandes centros, né, e hoje a gente já tem esse recurso em mãos ali, sentadinho na tela do computador, né. A gente pode pensar nas plataformas de ensino, que também agregam bastante para o cenário de aprendizagem, né? Elas condensam e concentram grande parte daquilo que é destinado para os alunos de modo bastante específico, né? Dentro da abordagem que o sistema traz, enfim. Então acredito que hoje a gente empregue esses recursos, né, para mecanismos de aprendizagem, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem não pode olhar para o uso de tecnologia só pensando em recursos metodológicos e estratégias de aula. A gente tem outras coisas que estão diretamente envolvidas com o uso de tecnologia dentro da área de educação. Para você, quais são os principais benefícios da tecnologia? Olha, a tecnologia, ela agiliza muito para nós enquanto gestão, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, você pegava uma sala de aula e fazia uma avaliação em matemática, por exemplo. E aí o professor, ele tinha o 0 a 10 ali por aluno, né? E ele balizava por assunto. Então, eu tive uma prova de matemática que grande parte dos meus alunos não foram bem no conteúdo de função, né? Hoje a tecnologia, ela pega essa prova, né? E ela fala assim, o seu aluno não foi bem em função porque ele tem dificuldade com regra de sinal. Porque ele tem dificuldade com operação básica dentro da área da matemática. Por quê? Com princípios tecnológicos, a gente consegue varrer os exercícios que vocês mais erraram. O que eles empregam de igualdade? A tecnologia faz. E nós, enquanto humanos, não conseguia fazer isso na unha, né? Então, ele te dá um relatório, ele te dá um raio-x, te dá um perfil daquela sala e das principais dificuldades que a sala encontra, né? Muito mais fácil e muito mais ágil. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo na gestão educacional. Por quê? Porque a inteligência artificial faz isso por nós, tá? E é uma das coisas que as plataformas de ensino, de modo geral, têm investido.
Então, por exemplo, hoje vocês fazem um simulado, para vocês às vezes é uma nota. Para nós, né, e para os professores, não. É um raio-x do processo de aprendizagem de vocês. A gente sabe quantificar o que vocês erraram, os principais assuntos que vocês tiveram dificuldade, se houve algum ponto ali de convergência entre esses exercícios que podem ser de pré-requisitos que vocês precisam, né? Então deixa de ser só uma nota e passa realmente a ser um banco de dados que mostra como que está acontecendo a aprendizagem de vocês. Bom, se tem benefícios, também tem desafio. Quais são esses desafios para colocar a tecnologia dentro da sala de aula? O primeiro ponto é cultural. A tecnologia, eu participei de um congresso algumas semanas atrás e assisti uma palestra muito interessante falando sobre inovação dentro da área da educação, claro, inteligência artificial, ChatGPT, que é tudo isso que está dentro aí do nosso cenário hoje, né? E o principal desafio de você aplicar a tecnologia é o medo de quem usa ela. Já começa por aí. Culturalmente, eu não vou saber usar isso, o aluno vai achar que eu não sei, né? Então, o nosso primeiro ponto aí de uso de tecnologia é operacional, né? É o medo de não saber fazer, né? Mas uma coisa muito importante é que a gente precisa experimentar. Então, ninguém nasceu sabendo fazer aquilo e operacionalizando aquilo de forma fluida, né? Então, a gente tem que buscar tentar, né? E os nossos professores, mesmo nós na gestão, né? Às vezes a gente se depara com algumas ferramentas e a gente tem medo da ferramenta, né? Nossa, será que eu vou saber mexer nisso? Será que eu não vou saber mexer, né? Então, ela tem que estar ali, né? E o professor tem que experimentar e tem que se sentir seguro em fazer. E, às vezes, é essa falta de segurança que faz com que a gente encontre os desafios de implementação, tá? Culturalmente, há uma tendência também, se você fizer uma aula só tecnológica, jogar fora tudo aquilo que a gente fez até hoje na área de educação, não, eu vou trabalhar com tudo aquilo que é tecnológico, isso também não resolve todos os nossos problemas, né? E aí que entra num ponto importante que eu escutei nesse fórum de educadores, né? Ele falava assim que a tecnologia ela tem que estar dentro do ramo educacional de forma discreta, elegante. Ela tem que estar, mas ela tem que ser elegante. E ele usou um exemplo bastante interessante, né? Talvez não seja da época de vocês, mas quando começou a sair esses sites de busca, a página do Yahoo, eu não sei se vocês se lembram como ela era poluída de informação. Você entrava na página e ela era muito carregada de informação. Hoje a gente tem a página do Google. Se vocês digitarem Google lá, ele aparece uma página em branco, um logo bem simples em cima, né? Para pesquisar. E aí todo mundo busca o Google, ninguém busca mais a plataforma do Yahoo. E dentro do Google existe um algoritmo violento, né? Riquíssimo de dados, só que ele é elegante, né? E é assim que a tecnologia tem que estar empregada dentro da sala de aula. A gente não tem que jogar fora tudo que a gente tem, né? Mas toda vez que a gente fala em tecnologia na sala de aula, é essa visão que as pessoas têm. Não, agora eu tenho que deixar de fazer tudo o que eu faço e só usar recurso tecnológico. Isso não é real, tá? Então, acho que o nosso maior desafio é cultural mesmo, né? Como que a gente vai fazer isso e deixar para trás, né? O que a gente fez até hoje não é isso. Não é jogar tudo fora e trocar pela tecnologia, né? Mas é usar a tecnologia como mais um recurso. Tá? E qual a melhor prática para integrar no currículo escolar a tecnologia? Não tem receita. É experimentar e ver o que cabe. Em alguns momentos ela cabe, em outros momentos não, né? Então você pode gamificar uma aula de matemática. Você pode tornar aquele conceito matemático um jogo e isso vai atrair o seu aluno. Mas quando você pode até usar esse recurso para chamar a atenção do aluno onde aquilo pode ser empregado. Mas existe um momento que você tem que ir lá e mostrar para o seu aluno como é que você faz aquilo, né? Então, ela vai dar esse subsídio para o professor, mas o professor vai ter que experimentar e ver onde melhor se encaixa. E é experimentando, não existe uma receita pronta de que aquilo vai funcionar. Às vezes isso funciona numa aula com vocês no primeiro ano,
e o professor vai trabalhar o mesmo assunto como revisão no terceiro ano e não funciona mais, tá? Então, essa baliza é o professor quem tem que dar. O que é fato, né? Quando você vai fazer o uso de tecnologia dentro da sala de aula, você tem que se perguntar 3 coisas. Primeiro, é útil? Eu vou estar empregando a tecnologia de forma útil? Porque às vezes você vai só usar aquilo ali e ela não tem nenhuma funcionalidade prática. A segunda pergunta é simples? Porque não adianta também a gente usar uma tecnologia super rebuscada que não, né? E a terceira pergunta eu sou capaz de explicar isso para uma outra pessoa? Isso está diretamente relacionado com a segunda, né? Porque se é uma coisa muito complexa, às vezes eu até compreendo, mas quando eu vou ensinar para outra pessoa, eu já não consigo falar, porque é tudo muito complexo, tá? Então, toda vez que dentro do ramo educacional a gente vai fazer o emprego da tecnologia, a gente tem que fazer essas 3 perguntas. E aí sim a gente vai ver onde vai caber isso na nossa aula ou no nosso processo de gestão, tá? E como a tecnologia pode ajudar a personalizar o ensino e atender a necessidade de cada aluno? Daí a gente volta lá no comecinho da nossa conversa, em que eu disse para vocês que hoje a análise de dados ela é muito eficiente, né? Eu vou puxar um gancho até com a plataforma que nós trabalhamos aqui no colégio, né? Então, dentro do que se contempla o terceiro ano do médio, eles fazem muitos simulados, né? Então a gente vai tendo muito relatório de nota, porque todos esses simulados eles são carregados na plataforma e a plataforma faz uma avaliação de dados mesmo. Então a gente vai passando o tempo, né? A gente vai tendo um acúmulo de dados bastante significativo e aí a plataforma começa a personalizar o estudo dos vestibulandos, né? Então ele viu lá, ele fez o simulado do Enem 1, do Enem 2 e o Enem 3. E ele está com muita dificuldade em geometria espacial. A hora que o aluno entra no diretório dele lá da plataforma, existe já uma lista de exercícios personalizadas para aquilo que a inteligência artificial detectou, tá? Vendo a eficiência desse processo, o sistema adequou a plataforma para uma recomposição de aprendizagem, que não vai atingir ainda o ensino médio, mas que já vai ser adotada de 6º ao 8º ano a partir do ano que vem. O que é a recomposição? Não é uma recuperação. É tomar nota, né? Tomar os conteúdos que durante aquele período de pandemia não foram atingidos. Então não é que o aluno vai recuperar um conteúdo, ele não viu aquilo, né? Então eles montaram um mecanismo para fazer uma avaliação diagnóstica nessa faixa etária e aí, aonde aparecerem as lacunas, o sistema vai montar listas e montar material para que isso possa ser trabalhado. A escola pode tanto agrupar os alunos e trabalhar um processo de recomposição com aulas extras dentro da escola, ou então chamar os pais e direcionar os pais para que busquem auxílio, né, para que corra atrás daquela defasagem dos alunos, né? E isso tudo feito de forma muito rápida. Os alunos farão as avaliações diagnósticas no início do ano letivo e logo na sequência ali, no prazo de 15 a 20 dias, já vamos ter um relatório, né, de quais são os principais pontos a serem atacados. Então, isso faz com que o processo seja eficiente, rápido, né, e personalizado. Então, eu tenho de 40 alunos, eu tenho 10 que têm dificuldade com soma de fração, né? Dos 40 alunos, eu tenho 3 que têm dificuldade com potenciação. Eu uso a matemática porque eu sei que a matemática é o nosso maior calo, né? Mas a gente sabe que em língua portuguesa isso acontece muito também, né? Por quê? Porque são conteúdos que vocês vão aprofundando ao longo do processo de vida escolar de vocês, tá? Então, a tecnologia e essa compilação de dados, ela é fator fundamental para que a gente tenha esse olhar mais individualizado para o aluno, porque ela dá para a gente dado, né? Os dados ali, as principais características, né? Onde estão as maiores lacunas, ela faz isso e faz de forma muito eficiente e rápida, tá? Então, o principal ponto aí para personalizar o estudante é a análise de dados. A nossa plataforma do cursinho,
eles montam um mapa com os alunos. Então, quando o aluno ele entra na plataforma do nosso sistema de ensino, ele fala lá que profissão que você quer prestar. Aí você fala assim, eu quero prestar engenharia aeronáutica. Em quais instituições? Aí você vai lá e seleciona até 2 instituições em que você quer fazer engenharia aeronáutica. Ele randomiza as provas dos últimos 5 anos dessas 2 instituições para você. E daí, capítulo a capítulo de todas as matérias que vocês cursam aqui, ele coloca o grau de importância para aquela prova. Então ele fala assim, tem capítulo que você tem que assistir a aula e fazer os exercícios de fixação. E tem capítulo que essa prova cobra. Então você faz o exercício de aula de fixação, os propostos e os de aprofundamento. Tá? Então ele vai, e isso acontece aqui dentro da nossa escola. Então vocês escolhem a instituição, o próprio sistema varre as provas dos últimos 5 anos e direciona para que você possa gastar a sua energia naquilo que de fato é característico da prova, tá? Então eu acho que a gente vivencia dentro do nosso colégio mesmo essa otimização aqui para personalizar o ensino. E a tecnologia, como ela pode promover ajuda ao trabalho em equipe dos alunos? Para o trabalho em equipe? Bom, quando você tem um recurso, né, ali que vocês podem trabalhar de forma compartilhada, não necessariamente estando juntos, né? Então, durante a pandemia a gente também vivenciou isso, né? Então, podia cada um estar na sua casa e através de uma videochamada vocês estarem em comunicação e dialogando, né? Através de recurso tecnológico, né? A gente pode ser um pouquinho mais arcaico ainda, né? Mas a gente poderia voltar desde a era do e-mail, né? No trabalho em grupo, você trocar informação. Hoje, você pode compartilhar todos os arquivos num drive e partilhar com toda a equipe. É assim que a gente faz a gestão das notas de vocês aqui na escola, bem como planejamento de professor, né? Então, quando vocês fazem as provinhas semanais, os professores lançam no drive, que todos os outros professores têm acesso. Então, o professor Emerson tem total condição de saber como que vocês estão em álgebra com o professor Daniel ou em física com o professor Fábio. Por quê? Porque a gente compartilha, é um trabalho em equipe, né? Nossa, o primeiro ano teve uma caída essa semana, deixa eu ver se foi só comigo, né? Isso que a gente faz aqui proporciona a mesma situação para vocês. Vocês podem trabalhar, por exemplo, plataforma Canva. Vocês não fizeram um trabalho esses dias no Canva com o professor Rafael? Vocês podem, cada um da sua casa, acessando a conta, trabalharem no mesmo projeto dentro do Canva. Então, isso hoje é bastante latente e muito empregado. E, às vezes, vocês estão fazendo isso e nem estão percebendo que estão fazendo, porque já está virando um processo bastante natural, tá? Mas oportuniza, e não necessariamente que todo mundo tenha que estar junto, né? Dá para trabalhar todo mundo junto, cada qual dentro do seu quarto ou do seu escritório, né? Tá? E quais são os riscos e preocupações que o uso da tecnologia na educação traz? Na educação ela não traz, né? Na educação, isso bem gerenciado não passa a ser um fator de risco. Como eu disse para vocês, é muito importante que a tecnologia ela esteja dentro da área educacional, a inteligência artificial, que ela esteja de modo discreto, não é jogar tudo fora, porque uma escola extremamente tecnológica, ela não significa que ela é uma melhor escola. Isso não é real, tá? A melhor escola é aquela que o aluno aprende qual o recurso, cada qual dentro da sua realidade, né? Então ela tem que estar ali de modo bastante discreto. Eu penso que os recursos tecnológicos e a inteligência artificial, ela não é bem empregada quando a gente reduz o universo à rede social, por exemplo, né? Então a gente fala assim, mas a escola não deixa a gente ficar com o celular na sala. Porque se a gente usasse o celular de modo consciente para a aula, seria um excelente recurso. Mas a gente não usa. Se vocês estiverem com o celular em aula, vocês vão prestar atenção na aula ou vocês vão estar preocupados com as notificações que estarão chegando via rede social? Sejam sinceros. Depende, né? Não tem nada de isso, Lucas.
Por quê? Porque a gente não tem esse limite, a gente não consegue perceber esse limite. Então, às vezes, seria importante ter o celular assim, na sala de aula como recurso didático. Por outro lado, ele acaba não sendo um aliado nesse momento. Ele acaba jogando contra, porque vocês podem se distrair, com certeza vão se distrair com outras coisas que não aquilo que seria recurso didático, tá? Então, acho que é mais nesse campo até que talvez a falta da gente saber o momento certo de usar. Nessa palestra que eu vi, que eu comentei com vocês, eles falavam o seguinte, que o uso da tecnologia em sala de aula aliado às redes sociais, elas deveriam ser ensinadas no ensino médio. Daí você fala assim, eu vou ter que ensinar o aluno a usar o Instagram, né? A usar o TikTok? Não é isso. Mas como usar isso de modo consciente e assertivo, né? Foi até pauta de reunião nossa semana passada, o Paulo chegou a comentar com os pais que, por exemplo, na China, que acho que é o pioneiro no TikTok, o TikTok não tem os vídeos que tem no nosso TikTok aqui. Os vídeos lá são de cunho científico. São short, né? São curtinhos também, mas a maior parte deles é de divulgação científica, né? Então é a gente que faz errado, na verdade. A ferramenta não foi criada para ser usada como a gente usa, nós que fazemos isso de modo errado, né? E é aí que teria que entrar a escola, para dar essa consciência para vocês que o Instagram ele é legal, mas não para causar distúrbio de imagem, disfunção de imagem, né? Porque o que a gente vê lá? Às vezes vocês ficam fissurados, o cara treina, ele vive de treinar, ele vai ficar com aquele corpão, tem que ficar com o corpo igual ao dele. As mulheres principalmente têm essa linhagem. E a gente deveria olhar para essas redes sociais para outras perspectivas e não só para isso, né? E seria papel da escola abrir esse horizonte para vocês, né? Eu tive contato com o Iberê Tenório lá do Manual do Mundo, né? E ele é jornalista, ele não é físico, né? E o canal dele é o canal de divulgação científica que tem mais inscritos no mundo, né? E essa deveria ser a razão principal, né? É a importância. E o YouTube não é legal? É lógico que é. Não é legal para educação? É lógico que é, né? Quantas pessoas teriam acesso à ciência se não fosse ele e os vídeos de divulgação científica dele, né? E para você, quais são as habilidades essenciais que um aluno tem que desenvolver para ele ter sucesso na era digital? Filtro. Porque a habilidade para mexer com tecnologia, certamente vocês têm muito mais do que a minha geração, do que a geração dos meus pais, né? A geração dos seus pais. Vocês são muito rápidos, muito ágeis, né? Mas eu acho que a principal habilidade que a gente deveria, a escola, é nesse momento que a escola entra também, né? Na hora que eu falo para vocês que a escola tem que ensinar sobre rede social, né? E a importância delas, é também mostrar para vocês que ali pode ser um universo bastante perigoso, né? Então, acho que filtrar o que a gente vê, né? Balizar o que está ali, ver se aquilo pode ser de fato uma situação real de vida, né? Ou não, se aquilo de fato tem raiz de verdade ou não tem, né? A gente sabe, e vou falar com vocês de novo, né? Qual que é a ferramenta tecnológica que está em pauta hoje? O chat, né? O GPT. E qual que é o maior problema que eu vejo? Não é usar o chat. O chat está aí mas a gente tem um filtro. Por quê? Ele trabalha com um compilado de informações, tá? Então, se você começar a confundir um pouco com ele, com aquilo que ele pode encontrar de informação na internet, ele te dá uma resposta errada.
E na sequência, se você questionar ele, ele fala para você, de fato eu estou errado, me desculpe, ele é super educado, né? E quando vocês terminam essa busca no chat, diferente do Google, quando a gente coloca lá na busca do Google qualquer pergunta para ele lá e ele dá um monte de site pra gente, quando você termina uma pesquisa no Google, você tem uma referência de onde aquilo veio. O chat não te dá essa referência ainda, tá? Então, às vezes ele te conta um monte de coisa, mas você não sabe de onde ele tirou. Então, a gente ainda... E ele fala isso pra você quando você vai usar ele a primeira vez. Ele fala assim, ó... nem tudo que eu vou te dar como resposta é correto. Não nessas palavras, mas ele fala isso pra gente, né? Então é legal, ele pode ajudar, né? A gente fala que a gente vai ter que a gente vai ter que aprender muito a habilidade da pergunta, porque a gente vai ter que saber perguntar para que a gente obtenha a resposta mais fidedigna possível dele, porque ele vai ser uma boa ferramenta, né? Só que se a gente não souber perguntar, ele vai dar qualquer resposta para nós, né? E aí a gente pode tomar aquilo como uma verdade, né, e projetar e levar para frente aí uma informação que é falsa, tá? Então a principal habilidade é essa, de desenvolver aí um bom filtro, né, para tudo aquilo que a gente recebe de informação vinda pela base tecnológica. Eu trabalho no curso de engenharia, vocês sabem, né? E hoje a gente tem muitos softwares dentro da engenharia, né, que fazem cálculos que antigamente o engenheiro gastava muito tempo. E os meus alunos, toda vez que a gente trabalha um cálculo mais elaborado, o questionamento é sempre, mas Paty, o software não faz? Ele faz. Só que a gente tem que saber o que ele está fazendo, porque quem entra com a informação no software somos nós. E se ele me der um resultado absurdo de volta, eu tenho que ter condições de saber que aquele é absurdo. Né? E de saber que de repente, no lugar de um ponto eu coloquei uma vírgula, parece bobeira, mas isso é muito significativo. O prédio cai, né? Então, é muito importante que se tenha essa habilidade do filtro. Então eu não precisava aprender isso, o software vai calcular para mim, só que quem vai pedir para o software calcular é você, e quem vai ter que avaliar o que o software está dando como resposta depois, também é você. Então você tem que entender como que ele chega naquilo, e depois ele vai fazer para você mesmo, e você vai ganhar tempo, e é para isso que a gente usa a tecnologia, né? Se tá faltando tempo da nossa vida, é porque tá faltando tecnologia para nós. Ouvi e achei muito, muito pertinente. Porque geralmente a gente perde coisa naquilo que você tem que ficar fazendo de modo repetitivo e muitas vezes, né? Então, se você tem alguma coisa que faça isso para você de forma mais eficiente, você ganha tempo, né? Só que a gente tem que ter essa habilidade de saber filtrar, saber avaliar, saber analisar aquilo que eu estou recebendo da inteligência artificial e do recurso tecnológico. Tá? Você acha que a inteligência artificial, ela podia ser assim, tipo, quando ela evoluir mais ainda? Que a gente não está no pico, provavelmente, dela. Mas evoluir mais, ela podia ser, assim, usada na educação, na função de um professor, para responder uma pergunta que o aluno está em casa. Provavelmente teve uma pergunta na cabeça, ele pergunta pro chat e ele responde. Você acha que poderia ter? Ele pode até auxiliar, tá? Mas ele não... Tem coisas que é do humano e ele nunca vai fazer, tá? Tem um vídeo que eu até compartilhei, se vocês tiverem a possibilidade de verem no meu Instagram, façam isso, né? E é justamente sobre isso, Marcelo. São duas criancinhas e elas estão de frente com uma tela, né? Provavelmente no perfil do chat, né? E eles vão perguntando várias coisas. Então, quanto é 2 vezes 2? Daí a tela responde 4, né? Qual é a capital do Brasil? Né? A tela responde. Sei lá, a fórmula para calcular a pressão hidrostática. Ele responde. Daí, ele em algum momento, ele pergunta assim para a tela, tá, 2 vezes 2 é 4, mas como que eu sei que 2 vezes 2 é 4? Né? Exatamente, ele vai te dar a resposta, mas para você saber de onde vem, ele não vai ser capaz de ensinar. E daí o menininho vira e pergunta, e como que eu faço amigos? Porque isso é relação humana, né? Então, se você pergunta para uma pessoa como é que eu faço amigos, ele fala assim, olha, você tem que ser uma pessoa transparente, você tem que ser uma pessoa acolhedora, as pessoas têm que querer estar perto de você, e isso é humano,
né? E isso a máquina nunca vai substituir. Então, a máquina pode dizer pra gente o que é, mas como fazer ela não vai falar. Então, o professor é uma peça insubstituível, né? Porque a educação, ela é humana, né? E a gente viveu isso na pandemia. Porque o professor, ele foi digitalizado, não foi? A gente tinha o nosso professor na tela. E a gente não tinha interação humana, a gente não tinha... Né? Enquanto professora, no período da pandemia, eu não vi os meus alunos executarem um exercício. Eu não sabia se eles estavam sabendo fazer ou não. E o aluno não via a expressão do professor. Né? Tem aluno que precisa olhar para o professor para desenvolver, para lembrar como é que faz. Isso a máquina nunca vai substituir. Então, a educação é isso, ela é humana, o papel dela é humano. A tecnologia ela vai ajudar muito e vai responder muitas perguntas para nós, mas ela nunca vai substituir o papel humano do professor, do como fazer. Né? Acredito fortemente nisso, assim. E olha que eu sou uma defensora, eu não trabalho nas minhas aulas eu não trabalho com a lousa convencional, eu trabalho com lousa digital, eu sou super adepta à tecnologia dentro daquilo que pode nos auxiliar. Mas eu não acredito que a tecnologia vai dar uma aula de física como eu faço, como o Fábio faz, enfim. Como a tecnologia pode ajudar a ser mais acessível para todos os alunos a educação? Isso é muito interessante, né? A gente teve um caso na Unesp, na época que eu fiz a faculdade, que o aluno ele era deficiente visual. E ele fez o curso de física com auxílio de um computador que conversava com ele. E ele foi um dos melhores alunos de cálculo já vistos dentro da Unesp de Bauru. E ele realizava os exercícios de cálculo conversando com a máquina, tá? Então, eu estou usando um exemplo com vocês, né? Mas a gente tem também a referência do Stephen Hawking, vocês já viram, né? O corpo dele não respondia mais, né? Ele tinha esclerose múltipla e ele produziu cientificamente até o último momento da vida dele. E ele fazia tudo isso a partir do quê? De recurso tecnológico, né? Então, eu acho que é um dos sistemas assim, que a gente tem que olhar com o maior carinho do mundo, porque se tem alguma coisa que pode nos ajudar com o processo inclusivo dentro da educação, é recurso tecnológico. Bom, obrigado pelo seu tempo, por aceitar nosso convite, né, por estar aqui. Obrigado a vocês também, né, por assistirem. E é isso. Isso, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, e fica aí, né, a ideia de que a tecnologia não substitui o professor, né, mas que ela agrega muita coisa boa para nós, né, ela tem que estar conosco. E vocês que são tão ágeis com isso, né? Vocês têm que usar o filtro para tudo aquilo que vocês fazem em rede social, né? Mesmo em recursos que vocês usam tecnológicos aí para estudar, né? Sempre desconfiem de uma coisa ou de outra, sempre busquem verificar se aquilo de fato é verdadeiro ou não. Tá? Ela também nos proporciona isso, né? Ela também dá recurso para que a gente possa varrer aí e ver aquilo que está dentro do que é esperado ou não. Tá bom? Agradeço mais uma vez pelo convite, meninos. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.